Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma comparação, a compra de materiais de construção em lojas comuns, comparando o mesmo orçamento em fábricas e distribuidores. Vou mostrar para vocês o tamanho e o potencial da economia. E eu confesso para vocês que até eu, que faço isso há muito tempo, fiquei espantado com os números. E vou mostrar os números para vocês de um caso real de agora, abril de 2023, que é quando eu fiz esses orçamentos, compilei isso numa planilha. Vou mostrar para vocês o potencial de economia que eu consigo ter comprando com o CNPJ direto em fábricas e distribuidoras. Ou seja, comprando onde os próprios materiais de construção compram. Muita gente me fala, Alessandro, eu moro numa cidade pequena que não tem distribuidor, não tem fábrica nenhuma. Se tem um material de construção, esse material de construção compra de algum distribuidor ou compra de alguma fábrica. O caminho para quem vai fazer em quantidade maior, mais kitnets juntas, 4, 5, 10, é achar o mesmo fornecedor desses materiais de construção com o CNPJ se aplicando de uma maneira correta. Uma coisa importante, as fábricas muitas vezes têm lotes mínimos e pedidos mínimos, mas normalmente ela tem nas regiões distribuidores que vendem para materiais de construção e esses distribuidores têm lotes menores ou às vezes não tem lote mínimo. Está chegando agora aqui no canal, nós damos muitas dicas para quem quer entrar no mundo dos imóveis compactos ou para quem já está no mundo dos imóveis compactos e quer melhorar o seu negócio. Então a gente explica nesse canal com muitos vídeos, desde a compra do terreno, a construção, elétrica, hidráulica, mas principalmente nós falamos sobre gestão, sobre a profissionalização do negócio de kitnets, do negócio de imóveis compactos. Falamos de todos os aspectos, seleção de inquilinos, falamos de garantias, contratos, leis, normas, métodos, rescisão contratual, vistoria, tudo nós temos vídeo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Não esquece, por favor, de deixar um like aqui, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se você já é inscrito, confere se o sininho também está aceso para você, porque a gente viu que vários dos nossos inscritos não estão com o sininho ativado. Antes de mostrar os números para vocês, eu preciso explicar o contexto dessa reforma que nós vamos fazer, que deu origem aos orçamentos que eu mostrarei. Eu, meus pais e meus irmãos compramos uma chácara para os meus pais morarem. Essa chácara fica a mais ou menos 60 quilômetros daqui da cidade de Curitiba, numa cidade chamada Agudos do Sul. Essa é uma cidade pequena, com menos de 9 mil habitantes, composta de um pequeno centro, que tem os comércios, e uma grande área de chácaras. Nós compramos essa chácara e lá tem uma casa bem antiga, que preciso reformar para os meus pais ficarem morando lá definitivamente. Mesmo assim, sendo uma reforma, eu tinha certeza, baseado na minha experiência, que não valeria a pena eu pegar materiais de construção dos meus fornecedores de Curitiba e levar esses 60 quilômetros até essa cidade. Porque o frete ficaria muito caro para a quantidade de materiais limitada, que seria para uma reforma menor do que a construção, por exemplo, de 5, 6, 10 kitnets. Então, na minha cabeça, eu fui orçar nos materiais de construção da região para comprar os materiais nessa região, nesses materiais de construção. Eu fiz todo o orçamento, tendo certeza que seriam as melhores opções. Quando cheguei em casa, planilhei tudo isso, mas resolvi, só por desencargo de consciência, enviar os materiais para os meus fornecedores, perguntando quanto, inclusive, seriam os fretes e tudo mais. Para minha grande surpresa, fica mais barato eu pegar o material de construção nos fornecedores daqui que eu tenho, pagar o frete para entregar nessa cidade. Mesmo pagando um frete de R$ 400 por viagem, eu já mostro para vocês. Mesmo assim, a economia é muito considerável. Então eu parti para a compra fracionada. Estamos com uma estratégia de compra, fechando agora as compras para serem enviadas para essa região e começar a reforma na próxima semana. Isso me espantou muito, pessoal, porque mostrou-me que o potencial de ganho é realmente muito grande quando você aprende os caminhos para comprar dos fornecedores, dos distribuidores. É óbvio que, em alguns casos, para construir, por exemplo, uma única kitnet, vai ser um pouco complexo você conseguir comprar direto no distribuidor ou direto em uma fábrica, a grande maioria dos materiais. Porém,
Para fazer 4, 5, 10 kitnets, quanto mais material você vai comprar, maior o potencial de economia comprando nesses distribuidores, comprando nessas fábricas. E eu quero mostrar para vocês agora os números, para vocês entenderem do que eu estou falando e poderem comparar esses números também na região de vocês. Vamos lá então? Eu separei essa reforma em duas fases: a fase do material bruto e a fase do acabamento final. Nesse material bruto, eu considerei algumas coisas de acabamento porque elas são grandes e exigem caminhões maiores. Por esse motivo, eu considerei nessa fase inicial, como por exemplo forro de PVC, portas e janelas, que eu não consigo levar em carros baixos, como eu vou precisar de um caminhão. E aqui eu estou com o orçamento inicial dessa primeira fase, então vai ter um novo orçamento depois que eu trago para vocês aqui, mostrando todos os números na sequência. Nesse orçamento, eu estou falando de uma reforma, não estou falando de construção, algumas coisas eu preciso em poucas quantidades. Então, eu fui nos materiais de construção da região e consegui mais ou menos esses preços. Por exemplo, eu preciso de uma única viga armada de 6 metros, de 5,16 por 7,14. Não vale a pena eu comprar no meu fornecedor essa viga armada e mandar entregar lá. Vai ficar muito caro. Então, essa viga armada eu vou comprar no material de construção lá perto. Treliça, também não vale a pena eu comprar apenas 6 treliças. Também comprarei no material de construção lá perto. 2.000 tijolos. Então, se fosse uma carga fechada, valeria a pena mandar entregar lá. Como é apenas 2.000 tijolos, não vale a pena. Cal, cimento, também pouca quantidade, 20 pacotes de cal, 15 pacotes de cimento, não vale a pena eu comprar no meu fornecedor para mandar entregar lá. Então, bem pouca quantidade. Esses materiais que eu li para vocês aqui, eu cotei 5 materiais de construção lá perto. Na verdade, são 4 lá perto e 1 Curitiba. Eles somam nessas quantidades, na opção mais em conta, somam R$ 3.316. Fecharei aqui nesse material de construção. Porém, olha só o resultado, por exemplo, da cobertura, que eu achei também que não valeria a pena comprar aqui. Eu fiz o orçamento dos mesmos materiais de construção. Por exemplo, a madeira, cambará, importante mencionar isso, esses preços são madeiras de cambará, que tem um preço melhor e uma qualidade bem superior a pinos, eucalipto e pinheiro. Eu, para telhado, uso cambará ou outras madeiras de lei. Nesse caso, estou optando pelo cambará. 100 ripas de 1/4, com 4 metros, 25 caibros de 2x4 de 4,5 metros. Eu vou colocar telha de fibrocimento, porque eu não quero fazer grandes alterações na cobertura. Já tem telha de fibrocimento de 4 milímetros, eu vou tirá-las e vou colocar telha de fibrocimento de 6 milímetros. Então eu preciso de 70 telhas de fibrocimento de 2,44, mais 10 meia telhas de 1,22. Olhando primeiro para esses materiais da cobertura, para a madeira de cambará e as telhas de fibrocimento, eu tenho esses totais aqui no material de construção, onde a melhor opção que eu tive foi R$ 10.772 para as madeiras e as telhas de fibrocimento, sem frete, porque eu estou comprando lá. Cotando no meu distribuidor de Curitiba, eu tive uma enorme surpresa, porque os materiais somam R$ 8.317, incluído um frete de R$ 400. Vejam, pessoal, nós estamos falando de R$ 2.190, ou seja, uma economia de 20%. Eu tive 20% de economia pagando R$ 400 de frete. Se eu tirasse os R$ 400 de frete, eu teria 25% quase de economia. É muita economia. Então, para vocês verem o potencial de comprar com o CNPJ direto na madeireira, nesse caso. Nesse caso, eu dei sorte que a madeireira já tem as telhas, ela também revende as telhas. E, consequentemente, eu tenho um único frete, incluindo a madeira e a telha. Isso facilitou bastante a minha vida. Eu já fechei e eles, inclusive, entregaram ontem esse material lá direto na chácara. Eu continuei cotando. Por exemplo, eu cotei os forros de PVC, que eu sei que tem uma grande margem. Então, o forro de PVC de 8 milímetros, que é um forro um pouquinho melhor, um pouquinho mais espesso, empena menos, é mais fácil de lidar com ele, especialmente se você usar um ripamento mais estreito, ele fica bem melhor, porque ele não empena, não embarriga. Então, eu vou usar o forro de PVC de 8 milímetros. Comprando este forro de PVC de 8 milímetros lá no material de construção em Agudos do Sul, eu conseguiria, por 100 metros de forro PVC de 8 milímetros, mais 16 barras de roda-forro de 6 metros, eu conseguiria por R$ 3.734. Esse é o melhor orçamento que eu tenho.
Comprar direto na fábrica, nesse caso a fábrica da Plastilite, que é aqui da região, eu consigo o mesmo forro de PVC, na mesma espessura naturalmente, cor gelo, a mesma qualidade, as barras de roda forro em U e o frete de R$400, eu consigo uma economia de R$911, ou seja, 25% de economia. E se eu for finalmente para as portas e janelas, que também são grandes e eu preciso de caminhão para entregar, eu preciso de pouca coisa. São 4 janelas, 2 portas externas e 2 portas internas. Porém, quando eu coloco aqui no orçamento, eu tenho o melhor valor para as portas e janelas. Lembrando que essas portas são de madeira, com caixilho de canelão, eu não uso caixilho de cambará. Nesse caso, as portas e janelas somam no R$ 4.104. Se eu comprar no meu distribuidor que me atende aqui em Curitiba, que é um distribuidor que tem portas, e no outro distribuidor eu consigo comprar as janelas, eu consigo um total de R$ 2.536. E eu consigo, nesse caso, 37% de economia, quase 40% de economia em portas e janelas. Portas incluindo caixilho ou batente, como vocês quiserem chamar, as janelas de alumínio branco, já com o vidro. Essa economia ela é menor sempre em materiais brutos, areia, cimento, tijolo. Em materiais de acabamento, essa economia sempre ela é muito maior. Em pisos, eu já cheguei a pegar a economia de quase 50%, comprando lotes maiores, obviamente, direto da fábrica. Ou seja, vale muito a pena, mesmo em lotes menores. Claro, tem lote mínimo, tem quantidade mínima de compra, sim, então não dá para fazer uma kitnet, infelizmente, mas ali 3, 4, 5 kitnets, se você comprar em volume, você já consegue comprar direto da fábrica ou direto do distribuidor, com essa economia fantástica. O que eu vou fazer nesse caso para aumentar a minha economia? Eu vou mandar entregar as portas e os forros no meu depósito direto. Vou pegar um frete eu mesmo, devo pagar em R$300, R$400 o frete, mais ou menos, e vou levar junto esses materiais para a chácara. Vejam o potencial de economia. E eu digo a vocês, em tubulação, em torneira, em chuveiro, em armarinho, em mobília, esses percentuais de economia são ainda maiores. E eu vou fazer um novo estudo aqui, vou trazer para vocês, mostrando esses números também de acabamento. E se vocês gostaram desse vídeo e gostaram de ver esses números, deixe nos comentários que vocês querem ver o próximo vídeo sobre o acabamento, e assim que eu fechar as cotações, eu trago para vocês dessa mesma forma, mostrando todos os números para vocês. Até eu fiquei espantado com o resultado disso. Eu não esperava que a economia fosse tão grande, mesmo incluindo todo o transporte. Eu não acompanho muito o preço dos materiais de construção. A gente já tem uma rede distribuidora que a gente tem cadastrada, então quando tem alguma necessidade de compra, você manda as mensagens, eles mandam entregar, é tudo um pouco automático. Então a gente não vai fazer esse tipo de orçamento de material de construção. Então eu tinha uma noção de economia ali em torno de 30% a 40%, mas ainda não tinha comparado os números dessa maneira. E fiquei realmente espantado. Vocês viram que numa compra aí de mais ou menos 15 a 18 mil reais, eu consegui economizar R$4.500. São números reais dessa semana. R$4.500 de economia, já incluindo R$800 de transporte. Ou seja, a economia poderia superar os R$5.000. É realmente espantoso e isso mostra, pessoal, como vale a pena correr atrás de fábrica e distribuidor para comprar em maior quantidade, como eu insisto muitas vezes na rede social, aqui no YouTube, também no Instagram, que está sempre comentando esse assunto, sempre trazendo para vocês, e isso mostra todo esse potencial dessa economia. Então, realmente, para fazer mais kitnets, para comprar ali cargas fechadas de tijolos, cargas fechadas de areia, 12 metros de areia muitas vezes, vale a pena você arrumar esses distribuidores na sua região, vale a pena você cadastrar esses distribuidores aí no seu celular ou no banco de dados, e sempre que tiver uma necessidade, você dispara a compra, dispara os orçamentos, fecha com mais barato, manda te entregar de forma automática, de forma fácil. Estudem esse tema, corram atrás, nos acompanhem, a gente sempre vai estar trazendo dica aqui para vocês, desse tipo de dica. Não esquece de deixar o joinha aí embaixo se você gostou. Comenta aí embaixo também se ficou com alguma dúvida. A gente vai ficar feliz em responder. Até o próximo vídeo. Tchau!